História Revelada. Ela conta uma pequena parte da história de Blumenau, mas foi transformada num projeto pelo Espaço Plural. Os amigos que moram em Blumenau e que têm esse espaço de cultura no bairro da Velha, depois que eu contei uma experiência que aconteceu comigo no início dos anos 90. Bom, eu sou Rosane Lurtenberg, eu nasci no interior de Rio do Sul, município de Agronômica, capital do arroz. Eu cresci nesse meio entre cachaça e arroz, mas a minha formação foi em Blumenau, onde eu vivi muitos anos e sempre guardando fragmentos de memórias da minha vida, da história e dos meus antepassados. Eu sou bisneta de imigrantes e que chegaram pelo lado do Rancho Queimado, isso no século XIX. Mas a minha relação de patrimônio, ela toma uma importância na minha vida e no que eu me transformei hoje, é uma espécie de guardiã da cultura tradicional de Bombinhas, aonde eu vivo há 29 anos e hoje sou zeladora de um museu comunitário. Aqui, nessa região, eu sou simplesmente a rodo e engenho. Mas o meu discurso, nos últimos anos, desde que eu me proponho a trabalhar pela memória, é que preservar é um bem, preservar qualquer bem, é a identidade de uma época, porque o tempo transforma lugares e pessoas, mas alguns bens da nossa história têm muita importância e ficam como exemplos para gerações futuras, assim como a fotografia. Então, o relato, essa minha experiência lá no início dos anos 90, ela começa ali no começo da Rua 15. Eu morava num antigo casarão e, bom, ali tinham vários casarões e que hoje ainda estão, alguns já restaurados. E eu tinha uma curiosidade muito grande por aquelas casas antigas. Eu morava ali perto da Rua das Palmeiras, já perto do arquivo histórico, do museu, e um casarão no início da Rua Itajaí, que ele estava assim, estado. E eu costumava ir lá meio que espiar ainda o que tinha dentro daquelas casas. Me interessava muito os móveis, a arquitetura. E ali estava uma antiga governanta cuidando, assim, cuidando da casa enquanto os patrões viviam na Alemanha já. E num certo dia, uma menina bateu na minha casa e perguntou se eu não queria olhar na calçada, em frente desse casarão, que tinha alguns entulhos e algumas coisas ali podiam me interessar. Por quê? Já na frente, embaixo dessa casa, já tinha algumas lojas e ali havia, nessa época, um fotógrafo dessas pessoas que tiram aquelas fotinhos 3x4. Então ele já sabia que eu gostava disso. Quando ele viu na frente, no entulho, do lixo passar, ele pensou, essa moça lá vai gostar do que tem aqui. E eu fui lá ver. E tinha 2 caixas de papelão que não tinham tampa, elas estavam descobertas. E ali havia várias placas de vidro. E eu peguei aquelas 2 caixas e levei para casa. E no que eu tiro para olhar, eu me deparo com um acervo, com uma relíquia da história de Blumenau, porque dava para ver, para colocar os vidros contra a claridade, e aquilo eram fotografias. Aquilo eram negativos de vidro, retratos de famílias, de lugares, de casamentos, da Rua 15 de Novembro, ainda com estrada de barro, com carroças. Eu comecei a olhar tudo aquilo e vi que em alguns vidros ainda dava para ver 1911. Então
eu tinha nas minhas mãos um acervo do começo do século XX de Blumenau. E o que fazer com aquilo? Eu não tinha condições, fui num fotógrafo para ver o que eu podia fazer, porque a ideia era revelar, mas só revelar não bastava. Na época, se eu tinha a consciência que eu tenho hoje, isso merecia um acervo desse, uma pesquisa. Quem eram aquelas famílias? Quem eram aquelas pessoas? Quem era aquele fotógrafo que fazia aquelas fotos? E aí eu tentei trilhar alguns caminhos. Eu me levei num fotógrafo para tentar positivar, revelar, e ele disse, isso vai custar dinheiro, porque alguns negativos estão com fungos e tal, e nós não temos nem esse tratamento técnico em Blumenau. A senhora vai ter que levar isso para outro lado. Bom, voltei com o acervo, tentei levar numa instituição cultural em Blumenau, que também trabalhava com memória, e da mesma forma, disseram, Rosane, a gente adoraria ficar com isso. É um custo. E é riquíssimo esse acervo. Nós não temos condições e nem dinheiro para positivar, para revelar isso e também pesquisar sobre tudo isso. Voltei com o acervo. Nessa época, já em 1991, eu já estava para vir morar para Bombinhas. Eu trouxe junto comigo, tentei ainda de alguma forma aqui em Itajaí, num outro fotógrafo, revelei algumas fotos, que perdi depois até numa chuva fria, mas não teve outro jeito a não ser levar para o lugar realmente que merecia ficar esse acervo, no Arquivo Histórico de Blumenau. Entreguei nas mãos da historiadora Sueli Petri, que ainda hoje é a historiadora do arquivo. E ela olhou e disse, pode deixar que eu cuido. Enfim, ele foi doado para o Arquivo Histórico em 1992. Portanto, essa experiência, agora cabe uma pergunta, a importância da fotografia. Eu penso que é a ferramenta mais antiga da humanidade, depois dos desenhos nas pedras, nas cavernas, que consegue registrar coisas que tenham significado para um grupo de pessoas, para uma cidade, para o mundo. A memória que ficam nessas fotos trazem para nós lembranças de vida histórica e social, e por isso é um fator muito importante de recordação. Quem é que não gosta de ver um álbum de fotografia e recordar? Ela funciona como uma espécie de memória social, capaz de registrar momentos, pessoas e locais que nunca mais existirão. Portanto, eu penso que essa experiência marcou muito a minha vida, porque a fotografia é capaz de guardar informações e registros que passam de geração para geração. Imaginam as crianças que não têm as lembranças da sua primeira infância e que vão conseguir ver depois através da fotografia. Mas um outro fator é tão importante quanto a fotografia, ou mais, que é o fotógrafo. Neste caso, nessa minha experiência, eu dividi os negativos de vidro, que ele era da Alemanha. Aliás, naquela época, eu acho que toda a mão de obra de Blumenau, a maioria era da Alemanha, né? Que eram os retratistas, né? Imagina retratos encomendados. Retrato é copiar alguma coisa, copiar um objeto, copiar a imagem de um ser humano. E tinha os retratistas que eram encomendados pelas famílias. Eles eram contratados e essas famílias esperavam como um evento, com a sua melhor roupa, e se posicionavam na frente das casas de um jeito que a gente, quando consegue ver essas fotos, que era uma organização nos centros, mais as crianças na frente e todos os agregados e filhos e tudo na volta. Isso era uma coisa encomendada e pela comunidade. Imagino que essas fotos foram registradas há mais de 100 anos. E esses negativos, depois tive até que buscar um pouco mais de informação, eles
por serem delicados e a sua película mais delicada do que as películas de plástico, eles são mais fáceis de danos físicos. Então, mas mesmo assim, eles estão já com a idade de 100 anos, porque se tem 30 anos que isso aconteceu, e essas imagens foram captadas quando Blumenau tinha uns 50, 60 anos. Que Blumenau foi fundado em 1850, tinha mais ou menos essa idade. Enfim, depois a gente tem os negativos de rolos, como a gente conhece. Mas também era comum, por isso que esses negativos talvez estivessem já para ser descartados, porque era comum os fotógrafos não guardar os negativos uma vez que eles já tinham revelado as fotos, a não ser aqueles que eram da própria família, né? Caso contrário, eles eram contratados, então talvez por isso o descarte. Mas isso não tira nem um pouco o valor desse acervo que foi encontrado e que muda muito a minha forma de pensar em patrimônio. Enfim, então essas imagens que foram captadas e que eu penso que merece uma volta, merece uma provocação de uma nova investigação, é que eram imagens de interiores dos agricultores, que na maioria, na época, eles eram quase todos agricultores, né? No começo do século XX. Mas a Rua 15 de Novembro, linda como ela é hoje, naquela época com as carroças, estradas de barro, as casas em Chaimel, e principalmente de Blumenau de 1911. Isso está registrado nessas fotografias. Enfim, esse acervo, guardado hoje, e já recebeu um tratamento guardado no arquivo histórico, ele está disponível para pesquisa. Já fizeram uma exposição quando Blumenau comemorou 150 anos. E volto a dizer, mas vale uma nova investigação. Eu tenho muita vontade de fazer isso ainda, de voltar e saber um pouco mais sobre esses retratos. Quem eram aquelas pessoas e principalmente quem foi esse artista, fotógrafo e que fez essas imagens. São mais de 200 imagens que estão lá guardadas e algumas já foram reveladas e que vai partir para uma exposição agora para todos, de repente, quem sabe, nos lugares que irão fazer a exposição, que algumas famílias possam se reconhecer. Enfim, para finalizar, vale uma frase que foi atribuída a mim, até pelo trabalho que eu venho desenvolvendo nesses 20 anos nessa comunidade, é que patrimônio não é apenas aquilo que a gente pode tocar, não são só os casarões e tudo mais. Patrimônio é o que nos toca. Então, e a frase que marcou minha vida em Bombinhas e que eu deixo para vocês, que é: somos aquilo que não esquecemos.